Boa tarde, queridos, queridas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro da Oficina de Maria. Frei Guilherme Pereira Anselmo Júnior, que alegria tê-lo conosco nesta tarde para juntos passarmos maravilhosos momentos pela intercessão da Virgem Maria. Nós vamos, mais uma vez, fortalecer a nossa fé, refletindo hoje sobre os dogmas marianos, um assunto de tamanha importância para a nossa jornada de vida, para a nossa espiritualidade e para a nossa religiosidade. Frei, seja bem-vindo ao Grupo Vida Plena e a Missão Mariana Braga. Está muito feliz pela sua presença aqui hoje, tá bom? Nesta tarde de quinta-feira, uma tarde que aqui no interior do Paulista, interior paulista, está uma tarde paulistana, especialmente preparada para receber o Frei Guilherme, né? Para não passar tanto calor. E esperamos que Maria interceda por todos nós, por todas nós, todos aqueles que também nos assistem pelo Facebook, e que, através do Frei Guilherme, os ensinamentos e tudo que é de bom de Maria chegue até o coração de cada um de nós. Amém? Frei, Amém. a palavra é sua. Eu vou bloquear os telefones, e aí você libera o seu, tá? Que eu fiz nos físicos, já está no digitalizado. Aí hoje eu aprendi. Melhoras, viu, Rosa? Prestar atenção para saber Obrigada, Carmen. de onde para o físico. Eu não quero papel, porque vai acabar o processo no papel. Boa tarde, querido. Boa tarde a todos, queridas. Boa tarde. Vamos fazer a nossa oração inicial, mas durante a minha reflexão, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, né? Para fazer alguma pergunta ou dar alguma contribuição, tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo e Deus de bondade, nós os agradecemos porque nos reunistes nesse espaço virtual. Tendes um projeto nesta reunião. Certamente tendes algo a nos dizer ao coração e especialmente a respeito das missões que temos no mundo, no testemunho que somos chamados a dar um ao outro no mundo. Enviai-nos, portanto, a força do vosso Espírito, para, compreendendo a vossa vontade, podermos contribuir com o vosso projeto e construir um mundo melhor. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. Do Pai, do Filho. Frei, libera o seu fone. Frei, libera seu microfone. Agradeço a todos pela oportunidade, a Angélica pelo convite. Não conheço quase ninguém, com exceção da Helena e do Tomás. Acho que a Ana também está lá com ela, não sei. Mas Estamos aqui. Olá. A todos os demais também, um prazer em conhecê-las. Que Deus nos ilumine nessa tarde. Deixa eu compartilhar a minha tela para que eu possa mostrar algumas imagens para nos iluminar aqui nas nossas reflexões. Estão vendo aí? Muito bem. O primeiro passo é vermos do que estamos falando. Estamos falando de dogmas. O que é um dogma? Uma forma importante que temos para compreender dogmas é diferenciá-los de doutrinas e de devoções. Nós temos no cristianismo muitos costumes, muitas devoções, temos muitas doutrinas, isso só falando de Maria, sem falar de outras tantas coisas. Mas dogmas nós temos poucos na igreja. São 2000 anos, né, de história, mas são pouquíssimos os dogmas que nós colecionamos nesses 2000 anos.
O que são costumes e devoções? São nomes e títulos, por exemplo, famosos hoje. Nossa Senhora da Divina Providência, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Maria, Mãe da Igreja, Maria, Mãe dos Anjos. São nomes, são títulos e muitas orações. Tudo isso é devoção. É um lindo tesouro, uma linda tradição que nós temos e que usamos para nos relacionarmos com Maria, nossa intercessora. São muitos, incontáveis nomes e títulos colecionados nesses 2000 anos. Hoje tem alguns mais famosos. Nomes e títulos na igreja é mais ou menos como fama. Às vezes, num determinado período, um título é mais famoso, num outro período, um outro título ganha mais fama, num determinado lugar, um título é muito especial, em outro ninguém nunca ouviu falar. Tamanha é a diversidade de títulos que nós temos na igreja, né? Agora, uma coisa diferente de devoções, de títulos, são as doutrinas. Não são os dogmas ainda, hein? São as doutrinas. Que doutrinas são essas? Por exemplo, Dormição de Maria. Nós vamos falar dela quando falarmos de um dos dogmas hoje. Maria, Mãe dos Cristãos. Maria, Medianeira de todas as graças. Maria, Corredentora. Todo mundo, quer dizer, tem muita gente, muitos teólogos marianos que querem muito que essa devoção corredentora se torne um dogma. Pode ser. Maria, Rainha do Céu. Por que esses títulos não são só títulos, são doutrinas? Porque atrás deles existe toda uma doutrina sobre Maria em Jesus. Todos os dogmas, de alguma forma, foram doutrina antes. Os 4 dogmas marianos que nós vamos ver, todos eles foram doutrina antes de serem proclamados dogma. Esses aqui são exemplos de doutrinas que podem um dia vir a ser proclamados como dogma ou não. Acho que o mais próximo dessa ideia aí é essa doutrina da corredentora, Maria Corredentora. E aí nós temos os dogmas, né? O que é um dogma? Dogma é uma revelação de Deus que nós descobrimos saber já. Então, dogma não é uma descoberta, não é algo que eu descubro, vamos dizer, por estudar, ou que a igreja inventou, ou que Deus revelou no século XVIII para alguém. Não. O dogma é a proclamação de algo que a gente sempre teve entre nós como verdade, só não tinha sido proclamado, percebido e proclamado oficialmente, válido para toda a comunidade católica cristã no mundo. Isto é o dogma. Por isso, nesses 2000 anos, são pouquíssimos os dogmas. São algumas dezenas de dogmas, né? E alguns deles, 4 deles, são esses aí. Os dogmas que se referem diretamente a Maria. Nossa, mas só 4? Pois é, só 4. São essas as verdades que a igreja oficialmente afirma sobre Maria como verdades de fé, acatadas e acolhidas com amor por toda a comunidade que professa a fé cristã católica. São as seguintes verdades de fé: a virgindade perpétua de Maria, a maternidade divina, que Maria é imaculada em sua concepção e que Maria foi assunta aos céus. São os 4 dogmas marianos. Vamos dar uma olhada
sintética em cada um deles, para compreendermos do que estamos falando. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Muito bem. Então, o primeiro, a virgindade perpétua. Do que se trata? Deixa eu tirar esse quadradinho aqui. A maternidade e a virgindade são coisas contrárias na natureza da mulher. Ou ela é mãe, ou ela é virgem. As duas coisas na natureza, né, não coexistem, não estão juntas. Não é natureza. Portanto, essa afirmação tem a ver com uma contemplação de um milagre, de uma ação, de uma intervenção extraordinária de Deus em Maria, na vida dela. Agora, este dogma, assim como todos os outros 3 dogmas marianos, não tem a ver só com Maria. Ao contrário, os 4 dogmas falam muito mais sobre Jesus do que sobre Maria. Todas as setas desse dogma e dos outros 3 apontam para um só lugar, um só centro, que é Jesus. Como assim? Vamos lá. Por que a virgindade de Maria é especial a ponto de ser uma intervenção divina na vida de uma mulher, na natureza de uma mulher, para que ela seja mãe? Porque o que ela gera no seu ventre é diferente na história da humanidade. É uma experiência nova da humanidade. É Deus que se faz gente. O que a gente precisa logo de cara consertar na nossa mente é que não ser virgem seja algo ruim. Que a virgindade seja símbolo de uma pureza que é a única forma da maternidade ser pura. Isso nada tem a ver com a virgindade de Maria. A virgindade de Maria não tem a ver com o seu corpo. É muito mais que o seu corpo. A virgindade de Maria não tem como argumento a sua biologia ou a sua anatomia de seu corpo. Não teria cabimento isso. A virgindade de Maria é a virgindade de toda a Bíblia. Essa palavra virgindade é usada como ela foi sempre usada em toda a Bíblia. E como ela foi sempre usada em toda a Bíblia? Como sinônimo de fidelidade, de perseverança nos mandamentos do Senhor, como sinônimo de pureza na relação com o Senhor Deus, e não como uma questão corporal. Então, o assunto principal desse dogma não é o corpo de Maria, mas é a escolha que Deus fez dela. E sua resposta. Esse é o sentido verdadeiro. Né? Antes de ser dogma, como eu disse, esta afirmação foi doutrina durante muito tempo. Há um termo que foi usado logo de cara nos primeiros séculos para se referir a Maria, é uma palavra grega, aiparthenos, que significa, parthenos é virgem, ai é sempre, aiparthenos é sempre virgem. Era um título que Maria recebeu muito cedo na igreja, né? Porque esses 3 aspectos aqui desse dogma, que ela foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto,
por isso a ideia de sempre, né? Ai, sempre virgem, está presente desde os primeiros séculos da comunidade cristã, ainda como doutrina, né? Por isso é muito bom a gente ter como pano de fundo as promessas dos profetas, que só fazem sentido se a gente entende essa virgindade no contexto da Sagrada Escritura, como ela é usada na Sagrada Escritura, né? E não como uma defesa moral ou física ou corporal da mulher Maria, né? Pois bem, esses afrescos, os textos, nós não vamos ter tempo de ver, mas estou tentando sintetizá-los, mas quero mais mostrar esses afrescos espalhados pelo mundo. Aí esse é do famoso Giotto, está lá na Basílica de São Francisco, lá em Assis, e que tentam relatar essa cena, né, do nascimento, da infância de Jesus no colo de Maria, lembrando-se sempre de que quem a concebeu foi uma virgem, como havia prometido o profeta, né? Pois bem, há algumas questões que são mais atuais do que antigas, né? Mas Jesus teve outro irmão. Jesus, em vários textos bíblicos, aparece lá os irmãos de Jesus, né? Então, mas infelizmente esse assunto foi muito para o lado da chamada apologética, né? Que é a briga entre religiões, a discussão entre religiosos, do que preocupar-se com o que de fato importa, que é a interpretação do texto bíblico, né? Todos os nomes que são citados nos textos dos evangelhos e como irmãos, são citados como irmãos de Jesus, a gente encontra esses personagens em outros lugares do Novo Testamento, procurando. E a gente acha a mãe e o pai deles, que não são Maria, esposa de José. Então, é uma briga que não é briga, é só para quem quer arrumar confusão à toa. É só, eu tenho depois, se quiser, eu posso mandar uma árvore genealógica dos pais e das mães desses personagens que são chamados e tal. Mas eu nem gosto muito de que as pessoas usem isso para dizer, olha aqui, senhor evangélico, olha aqui, Maria é virgem e tal, porque, na verdade, nós estamos falando de coisa diferente. Ele está falando de corpo. Se ele está preocupado se Maria teve outro filho, é porque ele está preocupado com o corpo de Maria. A nossa preocupação nunca foi essa. Esse nunca foi o foco do dogma, né? O foco do dogma é o que Maria respondeu a Deus representa a virgindade de todo o Antigo Testamento, a sua fidelidade, e ela aqui representa o povo de Israel, a humanidade representada por esse povo de Israel, permanece fiel na esperança de que o Senhor não nos abandona. Esta é a virgindade perpétua de Maria. Por isso ela é modelo para todos nós, né? Sermos fiéis ao projeto do Senhor, como Maria foi ao responder sim ao Messias que viria. E que, no caso dela, diferente de todos os outros, se encarnou, tornou-se gente, e para ser gente precisa ter mãe. E a mãe foi ela. O ventre era o dela, né? Muito bem. Se vamos na Sagrada Escritura, tem muita gente que transforma os textos em armas de briga, e isso é inútil. Aqui, o sínodo em Latrão, a igreja teve nesses 2000 anos muitos sínodos e concílios, né? E esses concílios e sínodos são os espaços em que os dogmas são proclamados, né? No sínodo de Latrão, século VII, né? Aqui, 649, durante esse sínodo, o Papa de então diz assim: se alguém não confessa de acordo com os santos padres, que são os teólogos dos primeiros séculos, né? Propriamente segundo a verdade como mãe de Deus, a santa, sempre virgem e imaculada. Aqui já tem 3 dogmas, né? Nós estamos falando só de um por enquanto.
por haver concebido nos últimos tempos do Espírito Santo e sem concurso viril, gerado incorruptivelmente, o mesmo verbo de Deus especial e verdadeiramente, permanecendo indestrutível, ainda que depois do parto, está tudo aqui já. Século VII. Não que aqui se começou a dizer, veja o que ele diz, se alguém não afirma o que já é afirmado pelos teólogos. Então isso vem de longa data. E todos os grandes teólogos, ou quase todos os grandes teólogos dos 5, 6 primeiros séculos, trataram desse assunto. Tudo bem? Quanto ao primeiro dogma, alguma pergunta? Muito bem. O segundo dogma, a maternidade divina. Muito se diz assim, quem veio primeiro, né? A maternidade divina ou a virgindade perpétua, né? Quem foi proclamado primeiro, né? Como a gente está falando de dogma, né? E pouco importa quando ele é proclamado, o que importa é que ele sempre existiu, né? Ele é proclamado, é a oportunidade que temos de celebrarmos na igreja uma verdade de fé que sempre existiu, né? Então, pouco importa, né? E algo também que se diz quanto a esses dois dogmas é que um depende do outro, né? Porque se ela é virgem porque concebeu por vontade e ação divina, intervenção extraordinária de Deus na vida de Maria, para que no ventre dela ela concebesse Deus, então ela é mãe de Deus, né? Uma coisa está ligada à outra. E ela é sempre virgem para ser mãe de Deus. Então, o que vem antes, o que vem depois? É a história. O que nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Não é? As duas coisas são tão interligadas e fazem parte da mesma afirmação sobre Jesus que pouco importa fazer matematicamente o que vem primeiro, o que vem depois, né? Mas a palavra que eu gostaria de mostrar para vocês, e que é muito importante, porque é o nome desse dogma, é essa palavra grega aqui. A Epársenos foi aquela da sempre virgem, né? E agora Theotokos. Theotokos, na verdade, são duas palavras. Uma é Theo, que é de Theos, Deus, né? E a outra é Tokos, que é a parturiente. Teco é parir. É o verbo parir. Tokos é quem pare. É a parturiente, nós dizemos em português, né? Então, Theotokos é a parturiente de Deus. É aquela que dá a luz a Deus. É uma afirmação muito forte. Para nós já estamos acostumados com ela, né? Nós estamos acostumados a dizer mãe de Deus. Para nós, isso já entrou no vocabulário cristão, né? Já há mais de 1.500 anos. Mas no começo essa imagem era bastante forte, bastante provocativa, né? Como é que se dá a luz a Deus? Deus é infinito, eterno, todo-poderoso. Ele é imortal, ele não nasce e nem morre. Como pode se subordinar, né, a um processo tão humano como o parto? Todas essas perguntas também cabem sobre a cruz. Ver Jesus nascendo deveria causar tanto espanto quanto ver Jesus morrendo. Porque se Deus não nasce, Deus também não morre, né? Então é um dogma dos mais importantes logo de cara. E dentre os dogmas marianos, foi o que deu mais confusão. Isso é um dado importante, hein? Eu ia dizer todos, mas nem todos, talvez. Mas a imensa maioria dos dogmas, antes de serem proclamados, geraram muitas discussões, muitas reflexões. Algumas duraram séculos, né? O último dogma mariano é do século passado, por exemplo. Então, durou milênios, né? E alguns desses processos foram bastante amargos, bastante dolorosos. Um exemplo é esse aqui, afirmar a maternidade. Mas não por causa de Maria, por causa de Jesus.
Nos primeiros séculos, um dos assuntos principais era se Jesus era gente ou era Deus. E se ele é gente, como é que ele pode ser gente sendo Deus? E se ele é Deus, como é que ele pode ser Deus sendo gente? Foi talvez o principal assunto dos primeiros séculos. Se Jesus é Deus, se ele é gente, e como ele é as duas coisas juntas, se ele é mais um do que outro. E, portanto, falar sobre Jesus quanto à sua humanidade, quanto à sua divindade, é necessariamente falar sobre Maria. Porque se ele é gente, ele nasceu. Quem é a mãe dele? Beleza, ele nasceu, mas ele nasceu Deus. Não, ele nasceu homem. Não, veja bem, ele nasceu mais homem do que Deus. Foi uma discussão que gerou muitas heresias. As principais heresias dos primeiros séculos têm a ver com isso. Nós falamos disso com tranquilidade, porque já se passaram 2000 anos e está mais do que resolvido há muito tempo. Quer dizer, mais ou menos. Vou dizer por quê. Mas lá no começo, isso deu pano para manga, porque é um assunto bastante complicado mesmo, muito complexo, né? Então, falando sobre Jesus, deu toda essa confusão, então disso depende falar sobre Maria. Ela é mãe de quem? Ela é mãe de Jesus, tá bom, mas Jesus é Deus ou é homem? Ela é mãe do Jesus homem ou ela é mãe do Jesus Deus? Tem um Jesus que é Deus e um Jesus que é homem? No fundo, essa era a questão, né? Até que todas essas heresias fossem superadas e a igreja, a comunidade cristã, afirmasse um dogma, um dos maiores e mais importantes dogmas do cristianismo, que não é um dos dogmas marianos, é um dogma cristológico, né, sobre Jesus, que ele é Deus e homem, de natureza divina e natureza humana, de forma plena e total, existe em ambas as naturezas. Nós afirmamos isso no credo, né, que rezamos. Né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Depois que isso foi afirmado, então, falar que Maria é mãe de Deus é fácil. Né? Quer dizer, hoje nós dizemos que é fácil. Né? Muito bem. Aqui algumas citações de alguns importantes debatedores daquela época, Orígenes, famoso Orígenes, Hipólito e assim por diante. Mas essa palavra, Theotokos, sempre presente em muitas das discussões. Né? Os dois primeiros concílios, ou segundo e terceiro para alguns, considerando que Jerusalém tenha sido o primeiro, né? Mas Éfeso, Constantinopla e Niceia, os três concílios, foram muito importantes nesse processo todo, para essa afirmação. Nestório é um dos famosos, um dos maiores teólogos dos primeiros séculos, mas líder de uma das heresias, quer dizer, ele era um dos debatedores do verdadeiro dogma da humanidade e divindade de Jesus. Enfim, aqui alguns dados que têm a ver mais com a história, mas eu estou querendo mostrar mais essas figuras aí para vocês. São lindas figuras, né? E aqui está, então, o que é importante para o nosso dogma. O Concílio de Éfeso, século V, portanto. Vejam, hein? Século V. Quanto tempo já passou de cristianismo, né? Declarou que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai, assumiu uma natureza humana, de modo que a única pessoa em Cristo é esta pessoa divina. Pronto, está resolvido. Assim, a Virgem é mãe desta pessoa divina e, por isso, verdadeira mãe de Deus. Muito bem. Aqui alguns outros teólogos, Santo Tomás já bem depois, nosso querido João Paulo II aí, reafirmando num documento importantíssimo sobre Maria, Redemptoris Mater, reafirmando um dogma dos mais antigos do início do cristianismo. Sobre a maternidade divina, alguma questão, alguma pergunta, alguma contribuição? Muito bem.
Imaculada Conceição. Esses dois últimos dogmas, a Imaculada e a Assunção, são aqui, já, né, nos últimos séculos. São afirmações de doutrinas que até então eram doutrinas e que passaram a ser declaradas como verdades de fé. O da Imaculada Conceição, tem a ver muito proximamente com a maternidade divina. Afirma-se assim, nessa bula dogmática Ineffabilis Deus, que serviu, né, para esse dogma, para a coleção dessa doutrina e para a afirmação desse dogma. Que a doutrina que defende que a Beatíssima Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original desde o primeiro instante da sua concepção, por singular graça de privilégio de Deus onipotente e em atenção aos merecimentos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi revelada por Deus e que, por isso, deve ser admitida com fé firme e constante por todos os fiéis. Está dizendo o que era doutrina até agora passa a ser dogma. Do que estamos falando? Que quando Maria foi concebida no ventre da mãe dela, Deus já interveio na sua própria vida, na existência da vida dela, Maria, para que a sua vida fosse preparada para acolher o projeto que Deus tinha para ela. E nela, para o mundo inteiro. Mas aí vem a pergunta, mas Deus, Maria, quando Deus anunciou pelo anjo a Maria que ela seria grávida, seria a mãe, que ela ficaria grávida de Jesus, ela podia ter dito não? Né? Vem essa pergunta. Ela poderia ter dito não? Uai, claro que poderia. Nós não somos livres? Né? Seria um absurdo pensar que Deus tirou a liberdade de Maria. Né? Deus não tira a liberdade de nenhuma de suas criaturas. Sim, ela poderia ter dito não. Claro que ela poderia ter dito não. Mas como então Deus preparou Maria já no nascimento, já na concepção dela, sabendo que ela poderia dizer não? Aí é que está a diferença. Deus já sabia que ela não ia dizer não. Por quê? Uai, porque Deus sabe tudo, não é? Nós afirmamos que ele é onisciente. Se nós limitamos a onisciência de Deus à nossa régua, então ele não é Deus. Se nós afirmamos que ele é Deus, portanto ele é perfeito, ao menos na concepção cristã, é assim, né? Se ele é Deus e ele é onisciente, ele já sabia como seria. Então, o que você está dizendo, Frei Guilherme, é que Deus sabe tudo o que vai acontecer comigo? É. Mas e como é que eu posso ser livre? Eu faço o que eu quiser da minha vida, é que Deus já sabe o que eu vou fazer. Eu não sei, mas Ele sabe. Por eu não saber, eu faço o que eu quiser da minha vida. Inclusive mal, pecado, posso fazer. Deus não vai me impedir. Né? A Imaculada Conceição de Maria, o fato dela ter sido concebida sem a mácula do pecado original, sem os limites impostos pelo pecado, tem a ver com essa decisão de Deus irrevogável que ele tinha de se fazer um de nós. E para se fazer um de nós, ele precisa de mãe. Para nascer tem que ter mãe. Então, ele precisava de uma mãe. E essa mãe seria a mãe de Deus. Portanto, ela tem uma vida, uma existência diferente de todas as vidas e todas as existências. Deus, quando a criou assim, já. Pronta, preparada. Maria sabia? Claro que não. Claro que não. Né? Onisciente é Deus, não nós.
concebida sem o pecado original. Né? Esta é a afirmação desse dogma. Este é o famoso ícone oriental da Imaculada. Né? Aqui é o texto oficial da declaração, do dogma. Né? Imune de toda mancha, da culpa original. Para que, eu ouvi uma vez um professor de Mariologia dizer assim, é para que Deus coubesse nela. Lógico que é uma imagem, né? Para que o infinito de Deus coubesse nela. Tem grandes textos e poesias sobre a cruz, né? E que dizem também, usam também linguagens assim, né? Ó feliz, ó cruz feliz, ó cruz fiel e bendita, ó cravos suaves que penetraram na... São imagens, né? Porque estamos falando de um Deus que é infinito, imortal, onisciente, onipotente e que não se prende a nada disso e se faz um feto no ventre de uma mãe, totalmente dependente e vulnerável às decisões dessa mãe, inclusive. Coloca a grandeza e o infinito que ele é, vulnerável ao colo, dependente do leite da sua mãe, da mão da sua mãe para crescer, para curar suas feridas e assim por diante. Isso tudo tem a ver com a preparação que Deus supõe já quando cria Maria. A criação de Maria, nós todos somos criados, né? Só Deus não é criado, porque é eterno. Eu, você, Maria, todos nós somos criados. E quando nós somos criados? Na nossa concepção, quando fomos concebidos, lá no ventre da nossa mãe, né? Aquele momento, nós não existíamos até lá, a não ser no desejo de Deus. E passamos a existir naquele momento. Né? E a partir daí, nunca mais deixaremos de existir. Nós somos eternos nesse sentido, né? Nós somos eternos não para trás, somos eternos para frente, né? Somos eternos a partir da nossa criação. Então, a partir da criação de Maria, a partir daquele momento para frente, ela... a partir daquele momento ela é preparada, então, naquele momento ela já é preparada para esse projeto que Deus tem para ela e, como eu já disse, através dela, projeto para o mundo. Muito bem, por isso ela é cheia de graças, dizemos na Ave Maria, né? Ela é cheia de graça porque é imaculada. Tá bom. Depois, o último dogma. Dúvidas até aqui sobre a Imaculada? Muito bem. E o quarto dogma é o dogma da Assunção. Foi o último dogma a ser proclamado, né? Ele também era uma doutrina, e como doutrina ele tinha o nome de dormição, né? Aliás, quis fazer uma pergunta. Quando você fala Assunção, você pensa em quê, hein? A primeira coisa que vem na sua cabeça quando você fala Assunção. Uma maneira de subir. Assunção. O que mais? Alguém mais? Como se levada, né? Assunção. Subiu, levou. É interessante isso, né? Levada. Ficou vinculada a ideia de assunção à subida ou a ser elevada, né? Ser levada, Mas assunção não tem nada a ver com isso. A palavra assunção não tem nada a ver com isso. É interessante os caminhos das palavras, né? Na língua e nas religiões também, né? A assunção vem do verbo assumir. Assunção é a mesma raiz de assunto. O assunto que eu tenho para tratar com vocês hoje é dogma. Por quê? Porque é o tema que foi assumido. É o assunto desta live, né?
Então, assunta é o feminino de assunto. Assunta é sinônimo de assumida. Assumida. É claro que é no alto, porque quando nós falamos de céu, quando nós falamos de eternidade, nós usamos o céu como imagem, né? Uma metáfora que a gente usa, né? A eternidade não está lá em cima. O que é lá em cima? Onde é que é lá em cima, né? Não tem lugar, céu. Mas é uma imagem que a gente usa, porque uma imagem da grandeza, do infinito, do universo, né? Por isso, quando a gente fala do céu, a gente fala cima, lá em cima, né? Então, para chegar lá em cima, a gente sobe, né? É uma imagem, subir para o céu, né? Ou ser levado para cima no céu. Mas isso é tudo uma imagem, né? É só uma figura de linguagem. Maria foi assumida por Deus no céu. Essa afirmação, ela é muito importante, especialmente importante para nós. Talvez por isso ela tenha demorado tanto tempo para ser afirmada com todas as letras como verdade de fé. Essa doutrina sempre esteve presente, né? Mas para ser afirmada desse jeito, ela levou quase 2000 anos, né? Porque Maria, nessa hora, quando a gente afirma isso, Maria nos representa. Em que sentido? O que acontece com Maria, na sua assunção, acontece conosco também. Maria nos antecede na glória. Não pelos méritos dela, ela não é sempre virgem pelos méritos dela, ela não é mãe de Deus pelos méritos dela, ela não é imaculada pelos méritos dela e ela não é assunta pelos méritos dela. É sempre pelos méritos de Jesus, seu filho. Pelos mesmos méritos, nós também somos assumidos, somos assuntos em Deus, na glória de Deus. Ela participa do que todos nós somos convidados a participar. A herança que ela recebe é nossa também. Com ela, somos irmãos. Nós a chamamos de mãe, mas ela também é nossa irmã. Gosto muito dessa ideia, né? Ela é filha de Deus também, como nós. Portanto, ela é nossa irmã. E como irmãos, participamos todos da mesma herança. É um dogma muito importante. A doutrina que antecede esse dogma é a doutrina da dormição. É da morte de Maria. Mas desde muito cedo essa palavra morte foi evitada, né, para falar de Maria, porque é uma mistura de coisas, porque é muito carinho, é muito respeito, é muita devoção, reverência especial a Maria, e temos todas as razões para ter isso tudo diante de Maria. Um olhar absolutamente diferente é o nosso, né, diante de Maria, sem dúvida nenhuma. Por isso, se evitou sempre dizer que Maria morreu. Não, Maria não pode morrer. Como assim? Ela não pode. Mas se ela não pode, Jesus pode? A gente quer salvar Maria. Maria não pode morrer, né? Mas Jesus morreu, ué. Essa é uma afirmação da nossa fé, né? Mas eu entendo, na história, é facilmente compreensível, né, essa dificuldade de associar a figura de Maria, que logo de cara ganhou um lugar muito especial no coração e na mente dos cristãos, desde os primeiros séculos. Mas, às vezes, os cristãos a colocaram num lugar que nunca foi dela. Um é esse aí. Num lugar, inclusive, superior ao lugar de seu filho. Seu filho morreu, mas ela não. Que conversa é essa, né? Sim, Maria morre. Claro que morre. Todos nós morremos. Todos nós. O que não acontece com Maria é a morte
metáfora do pecado. Isso todos nós, né, afirmamos sobre Maria desde muito cedo no cristianismo. Ela foi preservada da corrupção, da morte, do pecado. Porque ela é imaculada, não é? Se ela é imaculada, o pecado não a alcançou. E a morte é fruto do pecado. Se não há pecado, pecado original, a mancha do pecado, não há morte. Mas a morte é essa, a morte do pecado. A morte do corpo, só se Maria fosse espírito, e Maria não é espírito, Maria é corpo, como eu. Senão ela não poderia ter dado à luz a Jesus. Né? É muito bonito isso. De qualquer forma, a palavra que entrou na tradição foi essa, dormição de Maria. Ao invés de dizer morte de Maria, dormição. Aliás, isso acontece com alguns poucos santos, né? São Bento, por exemplo, a Angélica Oblata, né? Por razões muito parecidas. São Francisco, se fala o trânsito de São Francisco, por exemplo, né? O trânsito de São Francisco, e não a morte. É claro que ele morreu. É claro que São Bento morreu. Né? Mas é uma forma de modelarmos a linguagem ao que a gente sente e a forma com que a gente se relaciona com essas figuras tão especiais. E Maria tem até uma palavra, né? A palavra em grego é doulia. Doulia significa veneração, né? Devoção, veneração. O que nós prestamos aos santos. A Deus nós prestamos adoração, né? E a Maria nós prestamos doulia, veneração, como a todos os santos. Mas a Maria, logo nos primeiros séculos, se dizia assim, nós prestamos a Maria, não é qualquer doulia, é uma hiperdoulia, que é a palavra grega mesmo, hyperdoulia, que é uma super devoção, porque, por razões óbvias, ela é mãe de Deus, ela é imaculada, ela é diferente de todos nós em alguns aspectos. Em outros, absolutamente igual. Mas no projeto de Deus, ela tem um papel muito especial, único, que ninguém mais teve. Isso nos faz olhar para ela de forma muito diferente, né? Muito bem. Aqui são textos belíssimos. Talvez seja a festa, a solenidade hoje, né? Celebramos agora, esses dias, né? Talvez seja a solenidade que tem hinos mais poéticos na tradição litúrgica e cristãs. Né? Esse é o documento que declara a Munificentissimus Deus, de 1950. Pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, aqui já tem os 3 dogmas, ó, Imaculada, Mãe de Deus, sempre Virgem. Já estão aqui os 3 dogmas. Cumprido o curso da sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma para a glória celeste. Foi assumida para a glória celeste em corpo e alma. Muito bem. Deixa eu ver aqui se tinha mais alguma coisa importante. Importante tem muita coisa, né? Mas senão vai durar 2 horas essa live. Frei, é por isso Sim, por isso que a gente usa a expressão eu sou devota de Maria, eu sou devota de São Bento, eu sou devota, né? A gente faz devoção aos santos e a Deus, eu adoro meu Deus. Isso. Não tem nem comparação, né? São atitudes absolutamente diferentes e nem comparáveis. A atitude que nós temos diante de Deus, eterno, Criador de todas as coisas, Pai absoluto, a Trindade Santíssima, o Espírito de Deus, seu Filho Jesus. Então, diante de Deus, a nossa atitude a gente escolheu a palavra adoração, mas ela também não resolve tudo, né? Diante da glória de Deus, da sua magnificência, diante da bondade incontrolável
de Deus, né? Que a gente não consegue medir a sua misericórdia, a sua paciência conosco. Enfim, a nossa atitude diante de Deus, ela não tem nem nome, mas se for para escolher é adoração. Ou seja, reverenciarmos com toda a nossa existência, especialmente pela gratidão, pela graça, a Deus. E a todos os outros nossos irmãos, especialmente aqueles que são modelo de vida, nós prestamos devoção, né? E aí a gente chama a devoção dos santos, por exemplo, né, como participante da comunhão dos santos, né? Eles que já partiram, já estão também eles assumidos na glória de Deus. Nós rezamos porque sabemos que eles continuam conosco. Fazemos parte da mesma comunidade. Eles já na glória e nós ainda a caminho. Mas todos juntos na mesma comunidade. Portanto, quando eu peço por devoção a um santo, é porque eu peço que ele reze por mim. Como eu posso pedir aqui para vocês, rezem por mim, né? Rezem por mim. E aí, por que eu peço isso para vocês? Porque estamos juntos, e aí vocês podem rezar por mim, eu posso rezar por vocês, né? Então, quando nós rezamos e pedimos a um santo que interceda por nós, é disso que se trata. E com Maria também, só que com Maria, como ela é diferente de todos os santos, porque o que aconteceu com ela é único na humanidade, então esse pedido também é diferente, soa diferente. Mas Maria também não faz milagre nenhum. Nenhum santo faz milagre nenhum, nem Maria. Nenhuma graça Maria pode dar. Nenhum santo pode nos oferecer nenhuma graça. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. O que nos é possível é interceder uns pelos outros. E os santos mais ainda, né? Que já estão, como eu disse, assumidos, né? E convivendo na eternidade. Portanto, confiamos que eles sejam nossos intercessores, né? Junto de Deus. Muito bem. Deixa eu voltar a ver a carinha de vocês aqui, se está todo mundo vivo. Algum comentário, alguma pergunta, alguma contribuição? Quando o Frei comentou sobre a Imaculada Conceição, sobre esse dogma, a minha mente foi lá no Éden, quando Deus criou o Adão e a Eva, né? Vamos assim dizer. E eu acredito que Deus já tinha o plano em mente, quando ele criou a Eva, não somente para fazer companhia para Adão, mas sim para que se cumprisse o maior plano dele, que é a família. Mas aí o homem sucumbiu ao pecado, o homem brincou de ser Deus, quis ser como Deus, e aí deu tudo errado, vamos assim dizer. Mas Deus não desistiu desse grande plano dele. E mais à frente nós chegamos, e teve a jornada da humanidade, e nós chegamos então a Maria, que aí sim começou a se cumprir o plano de Deus, a família. Então a minha cabeça, a minha mente viajou agora, Frei. Quer dizer, uma imagem muito importante que eu acho que a gente tem que ter quando pensamos na criação, na origem, houve uma origem, nós não sabemos como foi, a Bíblia não se presta a contar como foi, né? É poesia o que está escrito lá, são imagens, são alegorias. Sim. Quem se dedica já há muitos séculos a tentar explicar como foi são as ciências, a biologia, a física quântica, né? Sim. Mas uma imagem muito importante sobre esse texto bíblico e que deve nos acompanhar é exatamente essa que você está usando. O que aconteceu com nossos primeiros pais, sejam eles quem ou quantos tenham sido nas origens, o que aconteceu com eles nunca mais parou de acontecer. Nós continuamos a querer fazer do nosso jeito. Uhum. O pecado,
como nós chamamos, o pecado de Adão, o pecado de Eva, De Adão. continua a ser o mesmo. Continua. Nós continuamos fazendo as mesmas escolhas. Eu é que sei o que é melhor. Deus me propõe perdoar. Não, mas tudo tem limite. Esse aí eu não vou perdoar, não. Aí é demais. Eu vou fazer do meu jeito. É sempre o mesmo pecado. O que mudou com Maria, como você disse muito bem, por isso ela é chamada de nova Eva, Nova Eva. como Jesus é um novo Adão. Em Maria, na verdade é em Jesus, e por causa dele em Maria e em toda a humanidade, algo novo acontece. Deus agora não só fala sobre nós, intercede, interfere na nossa natureza. Não só nos envia profetas e patriarcas, não só nos revela na nossa história, nos acontecimentos do dia a dia, o que ele quer, o que ele pretende. Agora, com Jesus, e nós vemos isso claramente em Maria por causa disso, agora não é lá, não é ali, não é aqui, é na carne humana. Quando Deus se faz carne, não é aquela carne, é esta carne. Sim. É a minha vida que foi assumida no ventre de Maria. Porque a vida assumida no ventre de Maria é a vida da humanidade. É uma nova humanidade, né? É tudo novo. Então, a partir daí, eu agora sou resgatado definitivamente. E o mais bonito disso tudo é que ainda assim, Deus não me tirou a liberdade. Se eu agora quiser cometer um pecado, eu vou cometer esse pecado e Deus não vai me impedir. Sim. Acho que todas as vezes que nós tentamos mudar o irmão, mas ele precisa mudar, ele precisa tomar jeito. Eu estou tentando ser Deus. Eu volto lá para o Éden. Eu me torno uma Eva, me torno um Adão. Porque aí eu tento moldar aquele irmão e não entender realmente como ele é. Nós temos essa tendência. Vocês, a maioria certamente é mãe, né? Vocês vivem isso de forma muito intensa na relação com seus filhos, especialmente na adolescência e na juventude. Mas às vezes também depois da vida adulta. Sim, muito. E é essa experiência assim. É claro que vocês têm muito a ensinar para os seus filhos na infância, na adolescência, né? É um dos papéis, inclusive, um dos mais importantes papéis que a mãe tem nesse período, ensinar coisas. E vocês conseguem ensinar muitas coisas. Outras vocês tentam e não conseguem, né? Mas é um processo natural da vida. A mãe ensinar, o pai ensinar coisas aos filhos. E em alguns momentos desses processos, o ensino é duro. Às vezes precisa pisar firme no ensinamento, às vezes teimar, às vezes colocar impedimentos, né? Naquelas pedagogias que a mãe inventa dos mais diversos meios para tentar ensinar o que ela sabe que é certo e que o filho não está levando em conta, caramba. Ele não viveu nada e ele teima que... Pois bem, num determinado momento, a mãe vai descobrir que o que resta a ela é deixar o filho fazer o que ele quiser fazer. É um momento muito doloroso, muito amargo. Porque, por um lado, ela nunca vai se calar. O filho vai fazer a coisa errada, vai se lascar na vida, e ela vai continuar falando o que sempre falou. Ela nunca vai desistir de ficar lá no ouvido e no coração dele, tentando mostrar o quanto ele está errado. Mas vai chegar uma hora que é o que ela pode fazer, falar.
rezar, confiar, insistir e esperar. Como a gente... Essa é uma experiência muito próxima da experiência que Deus tem conosco, né? Não sei se vocês já pensaram quanto Deus já esperou por você. Que você parasse de fazer tal coisa, que você não fizesse tal coisa, se fizesse diferente. Você sabia que não era para fazer, você continuou fazendo. Por 1000 razões, que as razões a gente inventa, a gente é bom em desculpa, né? Mas o quanto Deus já teve motivo para desistir de você. E Ele nunca desistiu e nunca desistirá. Essa certeza nós temos a partir de Jesus Cristo e de Maria. Como a gente viu aqui, nós vimos a família de Maria sobre a luz do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, lá na viagem que eles fizeram para Jerusalém. Maria, ela não entendia tudo o que acontecia com o menino Jesus, mas ela guardava todas as coisas em seu coração. Ela silenciava e ela refletia sobre tudo aquilo. E isso lhe dava sabedoria, crescimento espiritual. Então, isso é um ensinamento de Maria para nós, né? E como Jesus também, em várias passagens, nas curas que Jesus realizava, ele ouvia, ele escutava, silenciava, procurava entender o outro também. Isso é muito legal. É uma das coisas mais bonitas que nós temos da nossa religião, eu acho. A nossa religião é profundamente humana, vinculada na carne humana, por causa de Jesus, né? Há religiões que são do livro, a religião do símbolo, a religião da estrela, a religião de um espírito, a religião de um ser mitológico. Há muitas imagens nas belíssimas religiões, né, que a gente conhece na humanidade. A nossa é a religião de uma pessoa, igual a nós. Imagina que coisa, né? Jesus. E que tem mãe, que nem nós. Isso é um negócio bonito da nossa religião. Muito bem. Alguém mais gostaria de comentar algo, fazer alguma pergunta? Não leva dúvida no bolso, hein? Dúvida no bolso pesa. Padre, boa noite. Eu tenho só uma dica. Eu achei que a turma poderiam todos participar desse momento, lendo um livro que eu adquiri que chama São Máximo Confessor, A Vida da Virgem. Não sei se o senhor conhece. Não conheço. Estou lendo ele ainda, fala da dormição da Virgem. Ele é um livro muito interessante. Nas primeiras 60 páginas, eles vão dando as razões da dormição de Maria, né? Se trata de um escrito que se atribui a São Máximo Confessor, me chamou a atenção. É da editora Eclésia. Legal, coloca aí no chat, né? O pessoal pode se interessar e... Aí vai a dica, né? Não sei, estou gostando muito de ler, viu? Que bom. E parabéns pela sua live, muito legal, viu, padre? Eu fiquei muito feliz em participar, viu? Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Pedro, é o meu irmão Oblato? Sou eu mesmo. Pedro Oblato aí de São Paulo, Frei. Que legal. De Maria. Que bom. Aí, Pedro. Benedice, irmão. Benedice. Você é daqui de São Paulo, da capital? Moro no bairro de Santana, sou oblato beneditino da Abadia de Santa Maria. Atualmente, acumulo o cargo de coordenador geral dos oblatos beneditinos do Brasil. Foi uma graça que os irmãos me colocaram nas mãos aí. Espero estar bem representando eles. A Abadia é aqui, minha vizinha. Eu estou aqui no Tremembé. Então nós somos vizinhos. Eu moro em Santana. Dá para ir a pé aqui na Abadia.
Agora a gente não pode ir aí porque as portas estão fechadas, né? Elas estão se protegendo, né? Aliás, eu estou sentindo muita falta delas. Me comunico pelo Saudade telefone. é a palavra da vez agora, né? Saudade é a palavra saudade de um monte de coisa. E também coordeno a catequese do setor Santana, né? Ah, que junto legal. Junto com o padre Paulo Gil, que você deve conhecer, e o padre Humberto. Claro. Eu sou um dos assessores da catequese aqui, e a catequese também está rolando tudo por live, estamos caminhando aí nesse mundo novo da internet. Mais Aqui uma na vez. também. Qual é a paróquia do senhor? Os catequistas dão um show, viu? Eu tenho aqui 2 catequistas que criaram 4 pequenos grupos, né, de catequese de crianças. Uma, inclusive, é daquelas grupinhos de criança bem pequenas, os amiguinhos de Jesus, né? Pessoal que que se lindo. encontra na missa e tal. Vocês não têm ideia do que é acompanhar. Elas têm horários marcados. O das amiguinhos de Jesus é domingo à tarde. Eles se reúnem para cantar, para trocar áudio, para assistir vídeo, e ela vai coordenando tudo no WhatsApp, porque aqui no meu bairro pouca gente tem computador, é um bairro de periferia braba aqui. Então tem pouca gente que tem computador, então ou é WhatsApp e olha lá. Mas é uma coisa linda de ver os áudios dessas crianças falando. Mas é criança de 5 anos, de 6 anos, é a coisa mais linda do mundo. Isso não só nos indica que o caminho está correto, né? É o próprio Cristo se apresentando para as criancinhas e elas entendem Cristo do jeito que elas podem entender, né? Isso é muito. E qual que é a paróquia do senhor? Nossa Senhora de Fátima, do Tremembé. Ali perto do rio? Exatamente. Tão perto que quando o rio sobe, meu filho, isso aqui vira um... Qualquer dia então, eu faço uma visita para o senhor aí. É o padre japonês que estava... É o padre japonês, né? Qual o nome dele? O padre, né, Jorge. Então, eu o substituí, já estou aqui há 3 anos. Era ele antes de mim, exatamente. E ele está em São... Isso, muito bonzinho também. Ele está na igreja São José. O que ele fez aqui nessa paróquia, olha... Que bom. Então eu vou poder conhecer o senhor. Que bom. Ótimo. Gente, quem sabe o senhor vai fazer umas lives para nós aqui também. Gente, olha tá o que bom, obrigado. faz. Ele, né? Eu aqui a 700 quilômetros de São Paulo, vocês dois aí a pé. E através da live. Dona Augusta, não vai pedir para a pandemia não acabar de novo. Não vale. Não, a pandemia pode acabar e a gente continua fazendo, não tem problema. Esse vai ser o novo mundo, né? É o nosso novo normal, que a gente vai ter que continuar, porque olha, aqui nós temos a Dona Augusta de Termas de Ibirá, temos a Laíde de Ilha Solteira, né? Tem mais alguém, vocês de São Paulo, mais alguém de fora, gente? Nós tínhamos esses dias do Amazonas, de Porto Alegre, de Minas Gerais. Então, ali no Facebook nós temos pessoas de fora também, aqui tem do Amazonas. Então, é legal isso, né? Mas que bom, irmão Pedro. Muito obrigada por participar. Irmão Paulo, o onomástico dele. Ah, é Paulo? Mas é Paulo o apóstolo? Aí ele explica, acho que é. Que curioso. Também. Muito bem. Eu separei para a oração final a oração da Divina Pastora. Eu falei no começo que há muitos títulos, né, e devoções. A Divina Pastora é uma delas, não é doutrina, é entre os títulos e devoções de Nossa Senhora. Bem desconhecido aqui no Brasil. Tem no Nordeste tem uma paróquia dedicada a ela, em Sergipe, se eu não me engano. E no Norte também tem algumas pequenas comunidades que conhecem a devoção. Mas ela é forte na Espanha, na região de Sevilha, e no norte da Itália, de onde o nosso fundador da minha congregação trouxe essa devoção, ele é de lá. Depois na América Latina, Venezuela e alguns outros países da América Central. Na Colômbia, muito forte.
que é esse título de pastora, divina pastora. Então, eu quero convidar, que é pastora porque é mãe do bom pastor e que nos conduz como ovelhas ao pastor. Ela não retém as ovelhas, né? Ela é a pastora de verdade. As ovelhas não são dela, né? Ela encaminha as ovelhas para o divino pastor, seu filho. Então, eu vou convidá-los a esse momento de oração final. Ah, tem que compartilhar, pera lá. Já está aí? Sim. Muito bem. Então, alguns chamam de Nossa Senhora Pastora, outros de Divina Pastora, Nossa Senhora Divina Pastora, tem vários nomes, tem várias imagens também. Essa eu gosto muito, que é um artista de agora, Frei Carlos, é um traço bem, assim, despretensioso, né, bonito. Essa é a imagem mais clássica dela, tem uma pequenininha aqui, ó. Nossa, cadê o cajadinho dela? Ih, acho que caiu o cajadinho. Mas essa é a imagem aqui, ó. Tá dando para ver? Sim. Essa é Maria Divina Pastora. Tá faltando o cajadinho, que deve ter caído por aqui. Vou procurar. Então, eu quero convidá-los. Eu vou rezar essa oração, ou então a Angélica reza, porque um só tem que rezar, né? Porque senão começa a dar eco. A Angélica reza e nós a acompanhamos, consagrando nossas vidas, as famílias de cada um de vocês, as pessoas por quem vocês querem rezar, o nosso país, as nossas comunidades. Nesse mês de agosto, pelas vocações, de que tenhamos bons pais, boas mães, esposos, esposas, bons profissionais, bons missionários, catequistas, bons padres, bons religiosos, bons oblatos, que tenhamos vocações de gente corajosa. Peçamos tudo isso a Deus por intercessão de Nossa Senhora. Angélica, por favor. Ó Senhora, Divina Pastora, Mãe do Divino Pastor, venho neste dia consagrar-me à vossa materna proteção. Sob o vosso cajado, seja eu conduzido ao bom pastor, que dá vida por suas ovelhas. Concedei-me, ó Mãe, a graça de sentir sempre e por toda parte a vossa proteção nos caminhos desta vida, e como sois mãe que cuida de seus filhos, cuidai para que eu possa ser guardado de todos os males e conduzido por vosso Filho Jesus. Ó Divino Pastor. Amém. Maria, Divina Pastora, cuidai de mim e entregai-me aos cuidados do Divino Pastor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós, sobre vossas famílias e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Obrigado também à Helena, à Ana, ao Tomás e a todos os demais aí. Obrigado pelo convite. Amém. Tenham todos uma boa semana, um bom final de semana, sob a proteção de Deus. Força e coragem. Amém. Obrigada, Frei. Amém. Bom, gente, Bem, foi até uma falha minha, Frei, eu nem te apresentei direito aqui, né? O senhor quer se apresentar? O Frei Guilherme, gente, é uma pessoa muito importante, porque ele está aqui com a gente hoje. Mas ele é um missionário ignaciano. Eu conheci há pouco tempo pela internet, através de uma live também. Ele faz lives maravilhosas, dá para a gente acompanhar pelo YouTube dele ou pela paróquia dele, o Facebook, paróquia Nossa Senhora de Fátima, Jardim Tremembé, São Paulo. São lives maravilhosas pelas quais a gente aprende muita coisa e
enfim, nos ajuda muito. Se apresenta para a gente, Frei. Eu sou natural daqui de São Paulo mesmo, aqui da capital, sou do asfalto. Desde jovem pensava em ser padre, ingressei no mosteiro, fiz uma experiência muito linda, muito especial no Mosteiro de São Bento. Fiquei lá alguns anos, depois saí para cuidar da minha mãe. O tempo foi maior do que eu pretendia. E aí fui estudar, trabalhar, desenvolver uma carreira no comércio internacional, fiz faculdade, enfim, segui a vida e depois retomei a vida religiosa. E já há 20 anos sou frade ignaciano. Depois fui ordenado padre. E aqui estou, sou muito feliz por ser e fazer o que eu faço. Me dedico à pesquisa de Bíblia, sou professor de Bíblia na universidade, na Faculdade de Teologia. Me especializei em línguas bíblicas, em língua grega especialmente. E é isso. E estou aqui na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no pé da serra. Ah, que legal. Gente, o Frei, ele transmite para a gente, não sei para vocês, mas a humildade de Maria, a simplicidade de Maria. Então, isso que me levou a fazer o convite, Frei, para convidá-lo para estar aqui conosco. Uma pessoa tão maravilhosa como o senhor, eu tenho acompanhado as lives dele sempre que eu posso. Acho que eu estou uns 2 dias atrasada nas lives, tá, Frei? Mas eu vou ver. A live de ontem foi um presente. Foi. Quem quiser assistir uma live, as lives eu não falo nada quase. O que importa é o convidado. O convidado de ontem é um médico que faz um trabalho aqui na paróquia há 40 anos. Voluntário, ele atende pessoas carentes. Um exemplo. 40 anos fazendo a mesma coisa no mesmo lugar, num bairro pobre aqui de São Paulo. É um testemunho lindo de vida, Dr. Hélio. Doutor E ele me deu ele é muito tímido, foi muito difícil trazê-lo, ele não queria. Ele aceitou, foi um presente para nós assistir aquele. Mas já veio o Padre Zezinho, já veio o Padre Joãozinho, veio, grandes amigos vieram. O Dom Alexandre do Mosteiro veio, mas foi um desastre a live dele, porque a internet estava ruim. Que eu disse, a gente tem que rezar para a Santa Internet, para ela ajudar, interceder conosco lá. Mas que legal, gente. Muito obrigada, Frei, mais uma vez. Queridas, muito obrigada. Aquelas de fora, eu sou a Angélica, eu não sou a Alessandra. A Alessandra é fake news, tá? De novo. Mas, assim, sintam-se convidadas. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui. E a semana que vem, no mesmo bate-horário, 17 horas, a gente vai receber um outro sacerdote, o Padre Márcio Rios, da cidade de Tupã, perto de Marília, ali de Bauru. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre as nominações de Maria, da onde vem, como que acontece, né? Por que é Nossa Senhora do Carmo, por que Nossa Senhora de Guadalupe, por que Nossa Senhora de Fátima, tá? A gente vai tratar um pouquinho desse assunto. E para terminar, Frei, não podia faltar hoje um bom cafezinho paulistano, porque Jesus também partilhava, né, gente? Então a gente vai... Estou sentindo o cheiro daqui. Partilhar também. Nós é caipira aqui. Ainda bem que o Frei não pediu para mim falar porta. Quando eu morava em São Paulo, eu sofria bullying. Né? Os meus colegas de faculdade pediam para eu falar a porta. Então, vamos então terminando, gente, com um bom cafezinho. No nosso grupo, a gente sempre partilha no final café, olha lá, Dona Maria Augusta, um bolinho, um pão, e que não falte para nós o pão nosso, nem o café de cada dia. E principalmente um cafezinho paulistano, porque hoje está chovendo e é tão gostoso, né? Então, gente, tchau, obrigada, Frei, obrigada a todas. Eu que agradeço, até mais. Um bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, maninha. Tchau.